Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e aqui com meu parceiro Fábio Catani estamos começando mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Nosso convidado não tem como dizer que não é conhecido, dispensa qualquer tipo de apresentações e comentários, mas mesmo assim, como de costume, eu vou passar para o Fábio Catani para que ele faça as honras da casa. Catani, é contigo. Boa noite, Zé Vitor. Prazer enorme estar aqui contigo, compartilhando microfones novamente, fazia tempo. Zé Vitor Castiel, um dos rostos mais conhecidos do Rio Grande do Sul, uma das vozes mais marcantes do Rio Grande do Sul, uma das mais belas vozes que o Rio Grande do Sul já produziu. Se esse homem estivesse narrando a Guerra Farroupilha, provavelmente os imperiais iam se distrair com a voz e talvez não matassem aquele monte de negros lá em Porongos, né? Exato, perfeito. Não matassem os negros em Porongos, era a melhor coisa que podia acontecer. Então, nós temos aqui um homem do teatro, da TV, um homem do cinema, um homem do direito, um homem da cultura, um empreendedor cultural, uma referência para a cultura do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas. E que tem uma característica igual a de nós dois também, né? É colorado. Cônsul. Na verdade, nós não temos time, né? Nós somos colorados. Exatamente. Cônsul cultural do Internacional, né, Zé Vitor? Eu sou cônsul cultural do Internacional, sou sim. E fiz muito já pelo Internacional. Internacional que não tem feito muito por mim. Nem fale. Tá complicado aqui. Zé Vitor, então, tu tens uma trajetória que ela tem ela tem uma genética da arte, ela tem uma genética da aproximação, porque desde muito menino tu tens o contato, e tem uma frase tua que para mim ela é muito marcante, ela é muito bonita, a ideia da paixão pelo lado escuro do teatro. Essa é uma frase marcante. Conta um pouquinho para nós como é que foi a tua gênese no teatro, tua trajetória, tua formação, tuas primeiras peças ainda no Colégio Farroupilha, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, teu, Fábio do Viaro, também, o professor Adriano, né? Olha, na verdade, eu venho de uma família que tinha um artista, né? Que se tornou depois um dos maiores diretores do mundo. O cara que participou dos movimentos teatrais da década de final de 50 e 60 aqui em Porto Alegre. E depois ele, antes de casar com a minha tia, com a irmã da minha mãe, ele foi para a Europa, estudou na Itália, estudou em Paris e principalmente no Berlin Ensemble, estudou com Brecht, na Alemanha. Estou falando do Antônio Abujanra, que já nos deixou há alguns 3, 4 anos, e que se tornou, na volta, um dos maiores diretores de teatro do país. O Antônio Abujanra, para aqueles que não sabem que ele era um dos maiores diretores do mundo, vão lembrar dele quando eu disser que ele era o Ravengar da televisão, né? Ou então o cara que fazia provocações na TV Cultura, né? O Abu, na verdade, era casado com a irmã da minha mãe, que também já faleceu, pai do grande guitarrista André Abujanra, que acabou de concorrer ao Grammy Latino, né? Guitarrista, multimusicista, e do Alexandre, meu primo, são meus primos irmãos, que moram em São Paulo. Ele tinha muita paciência comigo, né? E desde muito pequeno, na minha casa, circulavam a nata digamos assim, dos artistas da cidade. Quer dizer, então, era muito comum, aos sábados e domingos, aqueles churrascos, aqueles saraus, onde tinham Lilian Lemmertz, Paulo José, Antônio Abujanra, Vinícius Salvatore, o pai da Julinha Lemmertz, o Lineu Dias, que era casado também com a Lilian Lemmertz,
que participavam desses saraus e coisas, todos eram gaúchos, todos circulavam por ali, Eta Moreira, a Ivete Brandalize, o Milton Matos, era uma turma, né? Então haviam duas vertentes de teatro no Rio Grande do Sul no final da década de 50, que era o pessoal do teatro do estudante, que era egresso da Faculdade de Filosofia da PUC, e que era o pessoal do teatro de equipe, que era o pessoal o Pereio, né? O Paulo César Pereio, que animava todas as festas. Extraordinário. Então, eles, apesar de trabalharem em equipes diferentes, eles eram todos muito chegados e muito amigos. Quando o meu tio voltou da Europa, ele muito novo ainda, ele não voltou para Porto Alegre. Ele chegou em São Paulo e logo ele foi identificado como um cara que tinha se preparado muito para exercer aquela profissão de diretor de teatro, e já foi de cara dirigindo Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Valmor Chagas, aquelas feras, né, do teatro. E aí ele passou a notícia para cá: olha, venham para cá, porque em São Paulo a gente tem como se estabelecer e tem como, né, mais ou menos como fez o João Gilberto com o pessoal da Bahia, né? E com um detalhe, eu estou falando do João Gilberto. O João Gilberto, na verdade, ele é uma pessoa foi chegada à minha família de uma maneira muito estranha. Primeiro, antes dele ser amigo do meu tio Abu, ele foi o primeiro namorado da minha mãe, em Juazeiro da Bahia. Se vocês pegarem o livro do Rui Castro, Chega de Saudade, e logo no início do livro ele conta a história de que o Joãozinho, que eles chamavam, ele tinha uma namorada e que ele disse, né, que se ele pudesse teria casado com a Ieda. Ieda vem a ser a minha mãe. Então tem essa correlação aí também, que o mundo é muito pequeno, né? E esse pessoal foi todo para São Paulo. E eu, então, que estava muito acostumado, desde bebê praticamente, 2, 3 anos, a circular no meio daquela loucurada toda, daquelas pessoas cantando, dançando, declamando, eu, aos 10, 11, 12 anos, defini na minha cabeça que eu queria ser artista, né? E coincidiu com o fato de eu conseguir tirar minhas férias. Naquela época tinham 2 férias, tinha férias de julho e férias de verão. Então as minhas férias de julho eram invariavelmente de 1 mês. E eu, então, saía voando daqui, literalmente, voando. Meu pai me colocava num avião, meu tio me pegava em São Paulo, e ia para São Paulo para ficar lá com os meus primos e tal. Mas como eu gostava muito de teatro, e o meu tio tinha muita paciência comigo, ele me levava junto com ele. Então, eu assisti de 12 anos, de meus 12 aos meus 18, 19 anos, eu assisti os maiores atores, as maiores atrizes, eu vi peça das maiores diretoras, dos maiores diretores, eu vi as maiores maquiadoras, figurinistas, contra-regras, músicos, tudo aquilo que vocês podem imaginar de melhor que tinha no Brasil, estava em São Paulo. O Teatro Paulista era realmente a grande referência teatral no Brasil. Só que, como era uma época de repressão, né, isso era década de 70, né, quando eu era muito menino, eu não podia assistir o espetáculo da plateia. Então eu ficava ali no camarim, né, sempre tinha um camarim de algum conhecido, geralmente a tia Lilian Lemertz, ela gostava que eu fosse para vê-la. Então eu chegava a assistir espetáculos dela assim 5, 6, 7 vezes, né? Só que sempre da coxia, sempre de lado, nunca pude ver de frente, né? E quem conhece o teatro, ele sabe que o teatro ele é bonito só para quem está vendo na plateia, né? O lado de trás do teatro, ele é todo cheio de prego, parafuso, madeira quebrada, pano, mal pintado, cheio de pó. E as pessoas que estão no palco, elas saem do palco correndo, muito preocupadas em trocar de roupa, em se maquiar, em voltar correndo
para o palco, é uma correria, e quando entra no palco, né, já de novo no personagem. Então, essa daí porque é a frase, que eu me apaixonei pelo lado feio do teatro. Então, eu me considero um apaixonado genuíno pelo teatro. Eu não sou eu não sou aquele tipo de ator que se apaixona pela interpretação, porque ela te deixa bonito, ou porque ela te deixa... porque as pessoas te veem, ou porque eventualmente elas te aplaudem, ou porque eventualmente elas te reconhecem. A minha grande paixão por ser artista é por estar... por todo o conjunto da obra, né? Bastidores e palco, né? E eu acho que isso fez muita diferença na minha carreira, na verdade. Acho que isso fez muita diferença. Na medida em que eu jamais busquei fama, né? Eu sempre busquei sucesso, que é uma coisa que qualquer profissional na área em que atua busca. Sucesso. Seja ele um médico, seja ele um advogado, um lixeiro, um marceneiro, sei lá, jardineiro. O que é o sucesso? O sucesso é viver bem com o fruto do seu trabalho. Isso é o sucesso. O sucesso não é viver bem com o fruto do seu trabalho e as pessoas terem que te reconhecer na rua Não, isso é fama. Fama é completamente diferente. Fama é uma coisa efêmera e que qualquer um pode ter. Se eu sair na rua e assassinar o Papa, eu ficarei famoso. E terei cometido a atrocidade mais atroz. Eu usei só como exemplo, né? Então, é isso, é mais ou menos isso. A minha paixão pelo teatro ela é completamente desinteressada. Minha paixão pela arte de atuar ela é completamente desinteressada. Só para completar e não ficar aqui alugando o tempo todo de vocês, eu queria dizer o seguinte, que, claro, que aos 14 anos eu montei um grupo de teatro amador no Colégio Farroupilha, onde eu estudava, junto com outros colegas, né? E ali formamos aquele grupo, e esse grupo, então, ele foi adiante, ele foi andando, e eu comecei a fazer teatro amador em 1974, né? Eu tinha apenas 14, 15 anos, né? E levei muito a sério isso, chegamos a participar de festivais estudantis amadores e tudo mais, e mais tarde, então, aí tem uma virada nessa história, mas estou à disposição de vocês. E nesse primeiro momento já houve, porque a gente estava na transição do Médici para o Geisel, era um período em que a censura ela era muito forte. E havia censura, até controle sobre essas peças de um teatro amador? O que aconteceu? Aí é que tá. Por que eu me desinteressei pelo teatro de repente e fui para o direito? Você me dá licença só um pouquinho, eu vou desligar o condicionado, está muito frio aqui. No meu último ano de Colégio Farroupilha, eu montei um espetáculo em cima da obra do Khalil Gibran, e esse espetáculo venceu o Festival Estadual Amador de Teatro, que aconteceu em Novo Hamburgo, e que tinha no júri o grande Pascoal Carlos Magno. E nós assambarcamos todos os prêmios, né? De iluminação, música, trilha sonora, direção, ator, atriz, ator coadjuvante, tudo. E de prêmio nós recebemos um troféu, que eu guardo com carinho até hoje aqui, e uma temporada de 1 mês no Teatro de Câmara, né? Foi nesse momento que a realidade começou a bater a nossa porta. Isso é o ano de 1975, é o ano onde o Brasil mais sofreu. Quer dizer, na verdade, onde ele mais sofreu foi em 68, no ato institucional número 5. Mas em 75, a tortura campeava no Brasil. Sim. Herzog e Manuel Fiel Filho são 2 exemplos daquele ano. Exatamente. E a censura reinava absoluta, mais do que reinou com o pessoal do Getúlio Vargas, né? Mas eu acho que a censura no Brasil de 70 a 80, 79, não, mais até 84, 85, ela parecia comandada pelo Filinto Miller,
né, que era o chefe da propaganda do governo Getúlio Vargas e que era digamos assim, um facínora, né? E aconteceu o seguinte, que nós recebemos de prêmio, além do troféu, essa temporada no Teatro de Câmara e não sabíamos que a peça deveria ir para Brasília, para o pessoal do DOPS examinar. E quando esse texto ele voltou todo cortado, não sobrou nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Eu acho engraçado que garotos de 16 anos, né, escreveram, ou se escreveram e encenaram uma peça que era proibida para menores de 21, né, porque falava de aborto, porque falava da incapacidade de amar, falava de violência, falava de uma série de coisas. Nem era um enorme espetáculo, nem era uma coisa assim arrebatadora, era só um espetáculo estudantil, né? E como ela voltou toda cortada, quer dizer, foi cancelada, nosso prêmio foi cancelado nossa temporada no Teatro de Câmara, e eu fiquei profundamente decepcionado, né? A ponto de chegar a hora do vestibular e eu decidi fazer direito, né? Poderia muito bem ter ido para o curso de arte dramática, né? Na época era o Departamento de Artes Dramáticas, o DAD, da URGS, que era um departamento da Escola de Artes. Agora ele é o CAD, né, que é o Curso de Artes Dramáticas. Mas eu fiquei profundamente decepcionado com aquilo, né? E fui fazer a faculdade de Direito, porque eu pensei, que adianta eu me formar em artes, ser um ator, ser um cara das artes, se algum imbecil vai lá e vai decidir o que eu posso ou não falar, né? E assim foi feito, quer dizer, eu fiz o vestibular para Direito, com lágrimas nos olhos, mas eu frequentei as aulas de Direito, trabalhei como advogado por um tempo, pouquíssimo tempo, mas já como estudante de Direito eu comecei a sentir que eu poderia, quer dizer, começou a arrefecer dentro de mim aquela mágoa, né? E aí então foi que eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar a frequentar o âmbito artístico, quer dizer, a classe artística da cidade, para que eu pudesse, quem sabe, um dia exercer a minha profissão de ator, que é o que eu mais amo. E com um pequeno detalhe, quer dizer, não é pequeno, é enorme. Eu adorei fazer a faculdade de Direito. A faculdade de Direito, na minha vida, ela foi fundamental, né? Foi ali que eu aprendi os preceitos constitucionais, tão relegados a um segundo plano hoje em dia, né? Foi ali que eu aprendi as noções de equidade, foi ali que eu aprendi as noções de igualdade entre as pessoas, de tratamento desigual entre os desiguais. Foi na Faculdade de Direito da PUC, não foi da URGS, que eu aprendi noções muito interessantes que eu trago comigo até hoje, né? Sobre justiça, né? Sobre essas coisas que eu falei, principalmente os preceitos constitucionais, né? Todos são iguais perante a lei, que é a isonomia, né? Ninguém é culpado até que se prove o contrário, né? Que é uma inversão total desse ônus hoje no Brasil. Quer dizer, bastou aparecer na internet, o cara é culpado. E foda-se se alguém... Porque aprendi na faculdade de Direito também que é impossível se provar a inocência, né? É uma coisa muito difícil tu chegar lá e dizer eu sou inocente, está aqui a prova, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Quer dizer, esse cara é culpado, porque está aqui a prova que ele é culpado, né? A prova se faz da culpa, né? Aprendi também que, na dúvida, a preferência do réu, né? In dubio pro réu, coisas que não existem mais hoje, né? A nossa Constituição ela vem sendo delapidada, esquecida, pisoteada todos os dias, né? Então, foi muito importante para mim a faculdade de Direito e, finalmente, então, eu consegui uma pessoa que acreditasse em mim
e que me recomendou para um diretor, Néstor Monastério, que, por sinal, me dirige até hoje em Homens de Perto, né? Passados aí de 82 para cá, são 50 anos? 40? 40 anos. 40 anos. Eu sou de humanas, não sou de exatas, por isso que eu erro nas contas, né? Somos os três. Somos os três. Zé, eu queria aproveitar esse gancho aí que tu falaste de Constituição, o que está acontecendo com a nossa Constituição, e queria trazer um pouco para a nossa realidade e perguntar para ti, ou fazer a seguinte provocação: como que é ser ator de teatro e, sobretudo, ser um jovem ator de teatro, acompanhando os que estão iniciando em um país que dá a importância mínima ou nenhuma para a arte, sobretudo no momento em que a gente está vivendo. O que é o teatro e a cultura hoje, no atual momento político do país? Bom, eu acho que não é o país que não reconhece, tá? Desculpa, né? Eu acho que quem não reconhece o país é o regime estabelecido no país pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E por quem votou nele, e por quem continua o seguindo, né? Que é um regime autoritário. Todo regime autoritário, né, fascista, nazista, ou de qualquer outro matiz autoritário, a primeira coisa que ele faz é prescindir da arte. Por quê? Porque a arte, ao artista, cabe fazer as pessoas pensarem, né, com a sua arte, com a sua pintura, com a sua literatura, com sua escultura, com a sua peça de teatro, com o seu show de música, com o seu sarau, com a sua poesia, com o seu instrumento. Então, quando a pessoa vai assistir uma manifestação cultural, seja ela qual for, cênica ou não, né? E aí, então, eu incluo também, além das artes cênicas, né, as artes plásticas, a literatura, a fotografia, tudo mais, todo tipo de manifestação de arte. Na verdade, cabe a esses artistas que estão exercendo esse tipo de coisa fazer as pessoas pensarem, né? E as pessoas saem muito regozijadas dos lugares, ou depois de ler um bom livro, ou depois de frequentar um lugar onde esteja acontecendo alguma manifestação artística, não é porque viram um espetáculo, que elas podem até ter odiado o espetáculo. Não é isso. Elas saem felizes por saber que ainda tem a capacidade de pensar, né? E é isso, exatamente isso que o autoritarismo pretende que não se faça. Porque a arte faz pensar. E se as pessoas pensarem, elas podem se dar conta de que a coisa realmente não é assim como ela lê na internet, né? Então, hoje em dia as pessoas gostam muito do que leem na internet, né? Nas redes sociais e tal, tudo mais, e levam aquilo como verdade, né? E aí, quando a gente tem esse cano reto, quer dizer, a gente toma conhecimento de uma coisa sem muita procedência, né? O sujeito lá disse que o Zé Vitor Castel roubou a carteira do sei lá, do Viaro, e botar na internet, já veio um monte de comentário dizendo: eu sabia que esse cara só podia ser ladrão, porque você é sem vergonha, porque tem que linchar, tá aqui o telefone dele, porque acabou, né? Então é isso que eu digo, quer dizer, eu acho que é muito difícil ser artista nos dias de hoje. Se Deus quiser, falta pouco para mudar isso, né? Se Deus quiser, não, se nós quisermos. Falta muito pouco para mudar isso. Desculpa que eu tive que apoiar aqui. Feito ao vivo é assim que funciona, né? Bom. E só a distorção que se faz do significado da Lei Rouanet. Aí não, isso foi pré-eleição, né? Na prévia da eleição, começaram a taxar os artistas de vagabundos, né? Vagabundos e malfeitores, porque eles mamavam nas tetas da Lei Rouanet. E milionários todos. Todos milionários, todos, sem exceção, milionários.
que acontece? Acontece que essa turma aí, meio burra, meio não, bem burra, né? Na verdade, são aquelas pessoas que ficaram ricas, que eram remediadas no governo, nos governos anteriores e ganharam muito dinheiro, porque o país ganhou muito dinheiro, né? Então elas ascenderam econômica e financeiramente no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula e depois no primeiro governo da Dilma. Essas mesmas pessoas, elas não querem ter dinheiro, elas querem ter berço. E essas pessoas, elas, infelizmente, as profissões delas, né, elas vieram de famílias muito humildes e cresceram na vida no momento em que o Brasil cresceu economicamente. E aí elas passaram, então, a hostilizar o seu criador, né? Então, essas pessoas elas ficaram com poucas luzes, na verdade. Elas não leem, elas não frequentam teatro, elas não curtem muito a cultura, então elas caem nessa bravata idiota de que o artista ele é o mamador da Lei Rouanet. Nem sabem falar, esses dias me chamaram de mortandela da Lei Rouanet, entendeu? Mortandela da Lei Rouanet. Não vou nem comentar esse tipo de coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a Lei Rouanet, na verdade, é uma bela lei de fomento, talvez a mais perfeita do mundo inteiro, mediante a qual um empresário, né, de bom porte, que tenha bastante imposto de renda a pagar, ele possa destinar apenas 4% do seu imposto federal devido, de renda devido, para as artes, né? Apenas 4%. Ele deixa de pagar 4%. E que no momento em que ele investe esse dinheiro, quer dizer, ele manda esse dinheiro para a cultura faz girar a roda da economia. Porque essas pessoas a quem eu me referi, que não querem saber e que continuam dizendo esse bando de absurdo, não sabem que o cara, para ir ao teatro, ele tem que... Por exemplo, eu vou usar o teatro como exemplo para encurtar a história, né? O cara quer ir ao teatro, ele vai botar uma roupa legal, ele deve ter comprado essa roupa em algum lugar, né? Então, ele comprou uma roupa. Ele vai botar gasolina, ou gastar gasolina, ou chamar um aplicativo para ir até lá. Lá no teatro, ele provavelmente vai tomar um cafezinho antes do espetáculo, vai fazer um lanche, se estiver com fome, né? Depois ele vai pagar o ingresso e vai colaborar com o sustento de uma série de pessoas que não são atores nem atrizes, né? Maquiadores, diretores, o motorista, o cara que faz a luz, o cara que faz o som, barará. Quando ele sair de lá, provavelmente ele vai fazer uma refeição, então ele vai movimentar também a rede de bares e restaurantes, né? E se ele não for do lugar onde ele também está movimentando a rede hoteleira. E mais uma dúzia de coisas que a cultura movimenta. A cultura faz girar a roda da economia, a ponto de que aqueles 4% que foram gastos pelo empresário, que foram renunciados, não foram pagos ao governo, voltam ao governo em impostos indiretos por todos esses que tiveram seus produtos consumidos, numa razão incomensurável, né? Então, a cultura ela faz girar fortemente a roda da economia. E agora eu dou um dado oficial para vocês da Fundação Getúlio Vargas, que não é mamadora da lei Rouanet, né? Que não é mal vista, que não é de comunistas, que é uma das instituições mais respeitadas do mundo. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo que chegou à conclusão que a cultura movimentava no Brasil mais que a indústria do medicamento, né? Então, antes de falar esse tipo de coisa, dobre a língua, vai estudar, vá ler. Eu recomendo a vocês que não precisa nem ler livro brasileiro. Não leia livro brasileiro. Lê um livro americano que, principalmente, que verse sobre a Grande Depressão americana de 1929, com a quebra da Bolsa em 1929, que foi
um fato que afetou o mundo inteiro, tanto quanto essa pandemia que nos assola agora. A quebra da Bolsa de 29, ela fez falir praticamente todos os países do mundo. Todos foram para a pobreza, as economias todas despencaram. Em 1931 ou 32, o Franklin Delano Roosevelt resolveu fazer alguma coisa. Né? 31, década de 30. Não estou falando de 2000, estou falando da década de 30. E eu estou recomendando que as pessoas que pensam assim vão ler livros americanos, não vê lixo brasileiro. Vai mamar no americano que eles tanto gostam. E que merecem, inclusive, porque são inteligentes. O presidente Franklin Delano Roosevelt fez o seguinte: quando ele fez o New Deal, vou explicar para essas pessoas que não sabem, né? A maioria sabe. New Deal foi um plano bolado pelo governo americano para a recuperação da economia dos Estados Unidos e, por conseguinte, da economia do mundo. E lá no New Deal, lá pelas tantas, o Franklin Roosevelt disse que iria investir não sei quantos bilhões de dólares na indústria da cultura americana. Foi chamado de louco, de maluco, de senil, mas ele investiu. Ele investiu lá no cara do jazz, ele investiu lá no cara da Broadway, ele investiu lá no cara de Hollywood, ele investiu nos músicos de rua de New Orleans, ele investiu aquele dinheiro nos grandes escritores, nos grandes roteiristas, nos grandes bailarinos, nos grandes atores e atrizes, nas grandes personalidades da cultura americana. E isso fez girar a economia americana de tal forma que está no topo, uma do New Deal, é uma das formas pelas quais, uma das formas mais eficazes pelas quais rapidamente a economia americana melhorou. Né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que toda vez que você fala mal da Lei Rouanet, você está perdendo um pouco de feijão no seu prato. Né? Você está pagando mais caro um pouco o medicamento, você está fazendo com que a roda da economia gire menos, e você está sendo muito, mas muito burro. Não é burro demais, ok? Já falei, chega. Não, e tem mais um detalhe. Um dos grandes fenômenos do capitalismo contemporâneo, a Coreia do Sul, tem no K-pop, nas suas séries, na sua produção cultural, a maior parte da sua produção econômica. É um componente capitalista. E também, até para deixar bem claro, todas as coisas que tu, por exemplo, trouxeste do direito e que hoje são atribuídas ao pensamento de esquerda, são fundamentadas no liberalismo. Tanto naquele liberalismo clássico da Fundação Iluminista, quanto depois na ideia de justiça com equidade de John Rawls. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu li bastante sobre isso também. São elementos liberais. E assim, a Lei Rouanet, ela é uma lei liberal, é uma lei concebida no governo de Itamar Franco, né? Antecessor de Fernando Henrique. Liberal. É uma lei liberal. Liberal e inteligente. Né? Agora tem uma coisa interessante. Os empresários, eles não caíram nessa armadilha, né? E eles continuaram investindo em cultura através dos seus departamentos de marketing. Vocês sabiam disso? Agora mesmo, estou fazendo o Porto Verão Alegre, colocando aí quase 60 espetáculos em cartaz, com toda a segurança, no meio de uma pandemia, mas com todos os protocolos, sem nenhuma contaminação, com tudo a bordo, patrocinado por empresários, né? Por banco, por empresários, com verba própria dos seus departamentos de marketing. Porque também a cultura, ela é muito querida pelo público. Ela também vende como ativação, ela também ativa marcas. Ela não ativa só a roda da economia de terceiros, ela ativa marcas também. E é engraçado, porque nos últimos anos, para você ter uma ideia, eu
eu recebi o prêmio, eu e o meu colega, Rogério Beretta, meu querido amigo e irmão, Rogério Beretta, que somos os fundadores do Porto Verão Alegre, estão há 23 anos batalhando, nós recebemos o prêmio Líderes e Vencedores, que é o maior prêmio da Federação, que é o maior prêmio, maior, digamos assim, a maior investidura concebida pelos empresários a pessoas. Então, o cara que diz aí, vocês estão roubando, vocês estão não sei o quê, pergunta para qualquer empresário, que ele vai dizer, não, cara, nós precisamos voltar a ativar nossas marcas, nós precisamos ter isso leva a gente para frente. E também deu errado, gente. Deu errado esse negócio de patrocinar só quem aquele rapaz que assumiu a Secretaria Especial da Cultura. É um país que não tem mais nem Ministério da Cultura. Né? Deu errado. Não deu certo porque os empresários continuaram patrocinando. Né? A diferença é que ele não vai levar os louros, ele vai levar provavelmente coroa de espinhos e não de louros. Né? Zé, a gente, perdão te interromper, a gente estava no Teatro São Pedro, eu e o Catani, nós dois, no Teatro São Pedro, isso foi em 2019, eu acho, que foi antes da pandemia, e nós estávamos vendo uma peça sobre a Frida Kahlo. Tu lembra, Catani? A gente estava lá vendo a Revolução. Isso, a gente estava vendo a peça da Frida Kahlo. E no final da peça, talvez eu jamais vou esquecer o fato, porque marcou muito negativamente, de forma espantosa para mim, é que no final uma senhora da plateia se irritou com o desfecho da peça, se incomodou com o desfecho da peça, porque disse que os atores estavam transformando a Frida Kahlo em comunista. Imagina o conhecimento da personagem que tinha. Eu quero que tu me diga, comente isso, me diga se isso é normal na tua vida de teatro, essas confusões, ou se isso também é um sintoma da época que a gente vive. Isso é o que eu falei, quer dizer, nesse exato momento que se fez essa catarse, é que o teatro cumpriu a sua finalidade. Ele fez com que uma pessoa pensasse, né? E não cabe a nós julgar a ideia dela, né? Mas ela pensou e ela chegou a uma conclusão e ela teve toda a liberdade para expressar essa conclusão. Mas para isso acontecer, ela precisa estar no Teatro São Pedro. Ela não pode estar em casa assistindo o culto na televisão. Ela tem que estar num teatro ou num show. Ela tem que ser incomodada. Se ela se incomodou, a arte cumpriu a sua tarefa. A arte cumpriu a tarefa de fazer ela pensar e se sentir incomodada, porque a ideia dela, eu não contesto. Tenho a minha opinião, né? Mas que no momento nem é importante, nem a minha, nem a de vocês. Agora, a opinião dela, eu posso não concordar, mas eu respeito e quero que isso aconteça 1 milhão de vezes, né? Que as pessoas se toquem a ponto de dar um discurso desse tipo, né? Só que agora a coisa está um pouco exacerbada, está um pouco violenta, né? E acho que aqueles também, muita gente voltou atrás, né? Naquela diabolização que houve com relação ao artista brasileiro, voltou atrás na pandemia, né? Porque quando entrou a pandemia, que nós tivemos que fazer o isolamento obrigatório, necessário, e que conta com o meu aplauso, inclusive, porque senão teriam sido, Deus que me perdoe, milhares de mortes, quase 1 milhão de mortes seria. Foi a 600, está indo a 640 mil, 30 mil, sei lá. Mas essas pessoas, pensa bem, se não houvesse o artista, o que elas fariam, hein? É a pergunta que eu deixo para elas no ar. Elas iam olhar para o azulejo da cozinha, elas iam ficar sentadas numa sala, olhando para uma parede, no silêncio. Por quê? Não poderia nem se inspirar olhando um quadro,
né? Ela não poderia ter um Netflix, uma Amazon, uma HBO Go, uma Globoplay, não poderia ver uma novela, não poderia ver uma live gratuita no seu Instagram, feita por um artista que provavelmente estivesse passando fome, né? E aí eu acho que começa a mudar, quer dizer, a atitude dos artistas, a importância dos artistas, no momento em que não tinha mais nada para fazer, né, que a pessoa não podia se divertir indo passear, indo viajar, indo fazer turismo, ou indo, de repente, num restaurante. Teve uma época boa época, que não pôde fazer isso. Estavam ali os artistas do mundo inteiro, e principalmente os brasileiros, fazendo lives de graça, tocando seu instrumento de graça, declamando, dando mensagens positivas, conversando, dando a sua cara a bater. E ali muita gente mudou de opinião. Ali, nesse momento, muita gente mudou de opinião. Porque se não fossem os artistas, como é que a pessoa não teria um livro para ler? Quem escreveu aquele livro? Foi o pastor Malafaia? Né? Quem escreveu aquele livro? Foi um escritor, uma escritora, ou um escritor, né? Quem é que botou no ar, a Netflix botou no ar quantas séries, quantos filmes? Quem fez aqueles filmes? Foram os atores, as atrizes, os diretores, as diretoras, os técnicos, os motoristas, os caras que dirigiam a van, o cara que fornecia alimentação. Essa gente toda ficou em situação de vulnerabilidade social quando parou o país. E a única coisa que aliviou essas pessoas, que nos chamavam de tudo que vocês podem imaginar, foi justamente as manifestações artísticas que elas podiam acessar pela internet. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, mas eu acho isso. Eu acho 110%. Agora, Zé Vitor, agora partindo mais para um lado pessoal teu, porque assim, tu é um cara que a gente poderia fazer 8 programas e tu ainda tem muita história para contar. Cara, olha quantos filmes tu fizeste, olha quanta novela tu fizeste. E tem alguns personagens marcantes. Eu não sei se pra ti ele foi tão marcante, mas eu gostei muito de uma série chamada Animal, que tu fizeste, o Delegado Roveda, que eu gostei muito. Sim, sim, sim. Tu tens o nosso Forrest Gump, eu adorei a definição que tu mesmo deste pro Chico Mascate. Tu tens um personagem que para mim ele é uma das marcas da reflexão acerca do elemento masculino dentro de uma sociedade que tem tantos preconceitos e em que o homem ele é permanentemente levado a afirmar a sua ideia. Não é a velha confusão, entre a masculinidade, né, e a impotência sexual, né? Então, que é outra confusão que acontece, né? Tu tá falando do Viriato. Do Viriato, sensacional, um personagem que foi uma transgressão histórica na TV. O Maneco foi muito feliz com aquele personagem, né? E eu fui muito mais feliz ainda, porque pude dar vida a um cara legal, né? Um cara legal que passava por um problema terrível e pôde, de repente, talvez, quem sabe, tem inspirado muitos homens por esse Brasil inteiro aí, e pelo mundo inteiro, porque até hoje as pessoas, eu caminho, quando podia viajar ainda, viajava pelos Estados Unidos, Europa, e as pessoas vinham falar comigo, né? Porque lá os produtos da TV Globo, que é um excelente lugar para trabalhar, um lugar maravilhoso para trabalhar, esses produtos eles são exportados para o mundo inteiro, porque o Brasil ainda produz a melhor teledramaturgia do mundo, né? Assim como o americano, né, e produz os maiores blockbusters, os argentinos produzem os melhores roteiros, na minha opinião, de filme, de cinema, os brasileiros produzem a melhor teledramaturgia do mundo. Passou o México, melhor que o México. E o Viriato, ele superou a tua expectativa inicial? Não, assim, ó, na verdade, o Viriato ele foi consertado com S, né? Ele foi arrumado no meio do caminho, né? Quando eu comecei a gravar o Viriato, logo no início, na primeira gravação do Viriato,
ainda não tinha ido para o ar a novela. A novela normalmente se faz 8, 10. Cheguei já a fazer 20 capítulos de frente antes dela estrear, né? Então, logo na minha primeira cena, eu estava muito inseguro, porque eu tinha feito um Incidente Antares uns anos antes e tinha trabalhado já com... Só vou dar uns exemplos para vocês. Eu fazia um papel bem grande na minissérie, fez muito sucesso a minissérie, e eu fazia genro da personagem principal, que era a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Então a dona Fernanda era minha sogra nessa minissérie. E nessa minissérie eu contracenei com pessoas como a dona Fernanda, Marília Pera, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Eduardo Dolabella. Foi também uma série que marcou também, que era dirigida pelo Paulo José, na verdade, né? Quem mais que tinha? Mas era assim, Cláudio Correia Castro. Foi o primeiro trabalho na televisão do Alexandre... meu Deus. Do Alexandre... O ex-marido da Júlia? Ex-marido da Julinha, o Borges, o Alexandre Borges. Enfim, era estelar, era uma coisa assim, ó, vocês não podem imaginar. Os maiores atores e atrizes do país estavam ali. E eu estava junto. Então, quando eu fui estrear o Laços de Família, quando o Maneco me convidou para fazer e disse que era um personagem muito controverso, e eu adorei que fosse, porque eu sou ator, né? Eu estou ali para fazer o que me mandam, né? E como eu sou um autodidata, na verdade, eu sou muito dependente do autor e do diretor, né? Eu realmente faço o que me mandam. E eu nunca tive, pela formação que eu tive de bastidores, a contestar nada do que me dizem. Quer dizer, tem uma frase muito famosa nas artes que é: eu vou defender meu personagem com unhas e dentes, né? Né? E eu sou daquela outra turma, né? Que defende os defeitos do seu personagem com unhas e dentes, né? Porque muita gente se defende do personagem. E o Viriato, por ser broxa, por ter impotência sexual, eu tinha tudo para tentar me defender do personagem e não defender o personagem. E aconteceu que nessa primeira gravação eu estava um pouco inseguro ainda, minha primeira novela, né? Eu levei minha esposa junto comigo para o Rio de Janeiro e ela assistiu a primeira gravação. Foi uma cena pequenininha. E quando nós chegamos no Hotel Everest, nunca me esqueço, onde eu morei quase 3 anos, no Rio de Janeiro, ali na esquina da Prudente de Moraes com a Maria Quitéria. Ela me disse assim: olha, eu preciso te dizer uma coisa, tá totalmente errado tua visão do personagem, tá errado. Tu tá fazendo gracinha, tu tá fazendo todas as gracinhas que tu aprendeu na comédia, quando esse personagem, ele é um personagem completamente deprimido, ele é dominado pela mulher, ele está desempregado, ele está provavelmente impotente porque está deprimido, né? E achava legal que tu pensasse nisso que eu estou dizendo. E eu pensei e passei, então, a interpretar o Viriato. Se vocês tiverem a oportunidade de ver mais uma vez as interpretações, ele não ri nunca, ele não dá nenhum sorriso durante toda a novela. Ele está sempre metido em situações engraçadas. As situações em que ele se mete são engraçadas, mas ele, pessoalmente, está sempre deprimido, né? Isso fez, eu acho, com que ele ficasse muito verdadeiro perante o público, né? E por isso que ele tenha talvez marcado tanto, né? Porque, como foi dito, né, pelo Viaro, acho que pelo Viaro que foi dito, eu não tenho certeza, ou Fábio, não sei porque eu tenho a tela meio mal dividida aqui, eu acho que ele prestou uma grande colaboração para os homens do Brasil. Para quem quis, né? Para quem quis assimilar aquele ensinamento, né, de que a impotência sexual não é um... Não, e hoje em dia, Zé Vitor, olha a quantidade de clínicas que se especializaram nisso.
E Não, é porque quantas vidas de homens que se tornaram muito melhores em função disso? não é porque hoje em dia não tem por que a pessoa guardar, a pessoa que esteja eventualmente impotente sexual, não tem por que ela não ir procurar uma ajuda psicológica, né, psicanalítica e até clínica, porque não precisa mais ser broxa, cara. O homem ou a mulher, eles podem reativar a libido de várias maneiras, né? Desde um simples comprimido até uma boa psicanálise, né? Várias sessões de psicanálise, né? Até um bom desenrolar psicanalítico, até coisas que provocam melhor a sua libido, enfim, a pessoa não precisa ser impotente, E a autoestima, a não ser que seja uma coisa extrema, horrível, tipo uma questão de próstata ou enfim, de menopausa, sei lá, eu não entendo nada disso. Mas naquela oportunidade, em 1999, eu acho que o Manuel Carlos prestou um grande serviço ao país. E eu me sinto muito honrado e feliz de ter sido veículo disso. E o núcleo, Zé Vitor, e o núcleo da novela onde estava o Viriato, o núcleo, os atores desse núcleo abraçaram o personagem também, entenderam o personagem também, ou eles também tiveram que construir a sua percepção sobre o personagem? Não, eu acho assim, ó, eu acho que, que agora repetiu novamente, né? Pela terceira vez. Fez sucesso novamente. E foi, de novo, um Ibope, deu uma audiência, né? A gente fala Ibope no sentido de audiência, Sim. Que foi o mais alto, de novo, mesmo passando às 3h30, 4h da tarde. Zé Vitor, hoje à tarde entrevista até para a Europa. Eu comentei com a minha secretária aqui que a gente ia conversar contigo. E ela disse agora que ela e o marido assistiram novamente pela terceira vez. A Ivânia comentou isso. Porque ela é muito humana, né? Ela trata de assuntos muito, muito importantes, né? Como o câncer, a doação de órgãos, né? O abuso sexual, o assédio machista, a impotência sexual. Ali tem tudo, o racismo, tem tudo ali, né? Que são temas que hoje são absolutamente recorrentes em função do retrocesso que houve no Brasil, né? Do retrocesso, digamos, social, político que houve no Brasil, são assuntos muito recorrentes, né? O racismo, enfim, a discriminação em geral, né? Mas principalmente a questão feminina, né? Não só o machismo, mas também a agressão às mulheres, essa coisa horrenda que é o racismo, né? Que é considerar uma pessoa inferior à outra pela sua condição de raça, credo, cor, gênero, né? Isso é uma coisa que já tínhamos superado, né? E aí volta toda a discussão de novo, né? Tem gente até discutindo vacina, né? Que o Brasil sempre foi uma referência nisso, né? Quem aqui não, ao nascer, não fez a tríplice, né? Mas daí, Zé, tu imagina, Zé, eu e o Catani somos professores de história, os dois. Aí tu imagina, o Catani de cursinho, eu de colégio, eu sou diretor de colégio, além de ser professor. Eu sou professor no colégio que eu dirijo também, aqui em São Leopoldo, onde eu moro. E tu imagina assim, ó, eu estou dando uma aula de história e eu estou abordando características da época com meus alunos. E aí eu coloco para os meus alunos que uma das características daquela época é que naquela época o homem achava que a Terra era plana. E os meus alunos começaram a rir. Então, tu imagina a que ponto nós chegamos, onde eu não estou mais falando de passado quando eu falo que acreditavam em Terra plana. Bom, que bom. Eu sou um historiador, como é que se diz, frustrado, né? E eu tive uma maneira muito peculiar de estudar a história do Brasil, né? Eu sou um leitor voraz de biografias de brasileiros do final do século XIX até hoje, né? Então, foi a maneira que eu consegui de tentar estabelecer uma linha de tempo fidedigna, foi lendo mais de uma biografia da mesma pessoa,
se ela aparece em duas ou três, se as histórias elas aparecem em duas ou três livros diferentes, escritos por escritores diferentes, é porque ali aquilo é a verdade, né? Aquilo é verdade, aquilo aconteceu mesmo. Mas é engraçado que eu tenho muito amor pela história do Brasil, né? Gosto muito da história do Brasil. Eu comecei a estudar história no colégio, numa época em que quando se falava em grandes revoluções brasileiras, vinha lá um parágrafo para Sabinada, né? Uhum. Um parágrafo para Balaiada, um parágrafo para a Revolução Farroupilha, um parágrafo para a Revolução de 30, um parágrafo para a Coluna Prestes, e acabou. Era um parágrafo para cada uma, né? Então, eu sou de uma geração que não estudou história, né? Eu acabei vivendo a história, né, no golpe, a partir do golpe de 64, e tristemente entendo que aquela frase que eu nunca soube de quem era realmente, né, que povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né, tenho a impressão que pode ter sido Che Guevara ou alguma, sei lá. Nós estamos vivendo isso de novo. Nós fomos condenados a repetir a nossa história porque nós não a conhecíamos direito, né? E eu acho que até de uma maneira mais agressiva em termos de se despertar todo tipo de irascibilidade e todo tipo de preconceito. Sim, porque não aparecia tanto antes, né? Eu tenho uma tese segundo a qual os mais enraivecidos nesse momento são aqueles que conseguiram ganhar dinheiro nesse interregno entre a ditadura anterior e a exceção atual, porque eles não querem, eles querem porque querem mudar de classe social, ascender uma classe social que não toleram eles, entendeu? Eles não querem ser classe média, como tu, como eu. Eles querem ser classe A. Só que a forma que eles encontram é hostilizar as pessoas que estão no estágio que eles estavam antes de melhorarem de vida. Exatamente. Isso significa cuspir no prato que comeu. Isso significa ausência total de empatia, né? E aí que vem a discriminação, aí que vem em todos os sentidos, né? E aí que vem um pouco da ignorância, de não conhecer a cultura, de não conhecer a história, de não querer, de hostilizar as pessoas que trabalham nessas áreas, né? Professores sofrem muito, vocês são professores, sabem. Uhum. Sofrem muito, os alunos trazem de casa, às vezes, informações de arrepiar. É a famosa reprodução doméstica. Exatamente. E às vezes até uma intervenção direta dos pais. Sim. Eu chego agora, Zé Vitor, no momento em que o Catani não gosta e que nós não gostamos, que é aquele momento em que nós não vimos, mas já passou uma hora. Portanto, Catani faça... mas antes eu quero fazer um desagravo. Não, eu quero te dizer que tu vai fazer a última pergunta. Não, mas antes de mais nada, um desagravo em nome de Rogério Beretta. Eu acabei de ouvir do Zé Vitor que ele defende os defeitos dos personagens e ele e Oscar Sims cagam a pau o Rogério Beretta sempre. Olha, eu acho... Sensacional. Homens de Perto é sensacional. Mas chegasse a assistir Os Homens de Perto? Os dois? Dois? Uhum. Eu só assisti um. Pois é, porque se tu notar, ele não apanha nenhuma vez, ele bate em nós, né? Ele só nas propagandas. Essa era a grande brincadeira. O Rogério Beretta só apanhava nos comerciais de televisão, porque no palco ele sempre batia em nós. E até hoje bate. Até porque ele é grande, Rogério né? Beretta é simplesmente, para mim, o cara que tem o melhor clown que eu conheci. O Rogério Beretta fez a formação dele toda na Espanha, em Málaga. É uma formação clássica, ele e a mulher dele, a Suzy Martinez, que é uma excelente atriz também. E ele tem um clown que ele até hoje, imagina, 17 anos depois, ele faz coisas no palco que eu olho para ele e eu caio na gargalhada, eu não consigo continuar. Porque ele é tão perfeito naquele clown que ele interpreta, é um comediante assim, e é um excelente ator, né? É um cara que se dedicou ao estudo, à arte, a vida inteira, né?
Do Oscar eu não preciso nem falar, né? Para Sim. mim, quando eu comecei a fazer teatro, já era o maior ator de teatro do Rio Grande do Sul, né? Ele fez uma peça agora. Eu ouvi uma entrevista dele, perdão se eu estiver equivocado, que eu queria muito ter ido, em que ele contou 10 histórias numa mesma peça, né? E justamente nessa semana eu positivei para Covid. Já estava programado, agora também já tenho o ingresso do Latidos e vai ter que ser transferido também. E sábado eu vou no Leonel. Então, Paulo. Tem que ir. Esse foi transferido, né? Esse teve Covid, no dia da estreia nós conseguimos transferi-lo. Uhum. E agora vamos ter a possibilidade. Mas o Oscar fez esse espetáculo curiosamente, exato. separado. Que nome lindo, né? Exatamente. Né? Que já é um trocadilho muito interessante, mas ali ele faz uma coisa muito bacana. Ele pega personagens aleatórios da história do mundo e personagens difíceis. Estou falando de Goethe, estou falando e conta histórias sobre esses personagens. E ele vai levando numa linha coerente, intercalando uma história na outra, e que torna um dos grandes espetáculos. Eu estou louco para colocá-lo num teatro assim como o Instituto Linho, coisa parecida, para que as pessoas mais aculturadas também possam curtir curiosamente o Oscar. O Oscar é um grande ator. Catani, as honras finais da casa. Eu aqui, Zé, eu sou o apresentador e sou o diretor no ponto também, e sou tudo junto ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente tem que ter um compromisso com os nossos ouvintes, infelizmente. Eu ficaria aqui... Foi que nem o nosso episódio com o Cláudio Brito, que a gente não queria acabar. O nosso episódio com o Nando Gross, nós não queríamos acabar. E o último que nós fizemos agora com o Juremir, nós também não queríamos acabar. E com o Tarso também. Com o Tarso Genro, foi maravilhoso. Estamos com um time maravilhoso de entrevistados. Estamos com um time, mas a gente sempre tem que terminar. Catani, contigo. Zé Vitor, muito obrigado, antes de mais nada, por toda a tua arte, por toda a expressão que tu tem, por essa voz que eu sou completamente apaixonado. Nós temos aí uma voz, nós temos agora meio rosto, né? Porque em comparação ao Chico Mascati, nós temos meio Zé Vitor Castiel agora. Eu fiz uma dieta aí. Eu aproveitei a pandemia para me dar esse presente. Eu perdi 30 quilos na pandemia, mudei minha alimentação. Hoje eu sou outra pessoa com a saúde perfeita e tudo mais. Então, enfim. Que bom. E eu agradeço demais essa companhia. Certamente, se tu tiveres à disposição, faremos outro bate-papo. Eu até gostaria, porque nós acabamos falando de tanta coisa, acabamos não falando de teatro, não falamos de... Eu tinha 3 páginas aqui anotadas só sobre teus personagens, inclusive os teus livros, né? Que tu escreveste 2 na pandemia. Eu escrevi 3. 3. Nós podemos marcar já com o Zé Vitor para ter uma vez por temporada uma entrevista dele aqui no nosso canal. Eu sou o professor Adriano Viaro, junto com o Fábio Catani, entrevistando... Não, vou te interromper, desculpa. Eu queria recomendar a todos, na Amazon Prime Video Internacional, um filme chamado Quem Vai Ficar com Mário. Amazon Prime Video Internacional. Vocês não vão se arrepender e vão morrer de rir. Eu e o Breda fazemos uma dupla hilariante. Desculpe te interromper, mas eu precisava dizer isso. Não tem melhor forma do que terminar uma entrevista com o Zé Vitor Castiel do que sendo interrompido para receber dele uma sugestão de filme. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi mais um episódio do BateCast. Tchau, tchau!